Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. O circo forense está armado em São Paulo e continuará por mais alguns dias até que os jurados decidam condenar ou inocentar os acusados de matar a menina Isabela, seu pai e sua madrasta. A mídia queria acompanhar o julgamento ao vivo, de dentro do tribunal, apoiada pela defesa do casal. Neste caso, em vez de circo, teríamos um carnaval. A liberdade de informar tem limites, e este é um exemplo claro. Se a mídia entrasse no tribunal, subverteria o curso do julgamento. O que não se pode impedir são as palhaçadas pseudo-jornalísticas da mídia eletrônica popular. Só quem pode impedi-las é o controle remoto. O percurso da China como superpotência global esbarra sempre numa grande contradição. Não há democracia, o acesso à informação é controlado. Ao criar embaraços para o livre funcionamento do Google, o governo chinês escancarou o seu sistema de censura. A empresa americana tentou contornar a muralha ao transferir todos os milhões de acessos do seu endereço chinês para o de Hong Kong. Está funcionando para nós. Resta saber se também funcionará para os chineses. Pela primeira vez, um Papa pede desculpas públicas e o motivo foi extremamente penoso. Os numerosos casos de pedofilia praticados por sacerdotes na Irlanda. Não é o primeiro episódio e aparentemente não será o último. A Folha de hoje investiu contra aqueles poucos jornalistas que ousam denunciar a pedofilia praticada por sacerdotes. Disse que são histéricos anticatólicos. Não são, apenas acreditam que todos são iguais perante a lei. O pré-sal salgou o nosso pacto federativo. A República teve alguns conflitos regionais entre estados ou entre estados e o poder central. Alguns descambaram em confrontos públicos, e os mais conhecidos são a Guerra do Contestado, a Revolta de Juazeiro e a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Episódios fratricidas que não se comparam à sangrenta Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Nossa federação parece estável, mas na última semana os ânimos andaram muito exaltados quando o governador do estado do Rio de Janeiro comandou uma cruzada contra a emenda aprovada pela Câmara Federal que alterava drasticamente a distribuição de royalties pela extração do petróleo. A tradição combativa da imprensa carioca foi despertada de repente pela perspectiva da perda de recursos para financiar a Copa do Mundo, a Olimpíada e o próprio desenvolvimento do Estado. O PMDBista gaúcho Ibsen Pinheiro foi moralmente linchado e crucificado nas manchetes e ruas do Rio, embora o Espírito Santo e São Paulo também tivessem sido prejudicados pela emenda. O povo foi às ruas sem saber exatamente o que são royalties, o que é o pré-sal e por que a fabulosa riqueza da camada submarina do pré-sal, em vez de trazer a euforia, nos empurrou para uma situação pré-trágica. No último dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda ao projeto de lei que regulamenta a exploração do petróleo do pré-sal. A emenda Ibsen, como ficou conhecida, muda as regras da divisão dos royalties do petróleo pagos como compensação pelos danos ambientais. Foi uma tramitação marcada pelo oportunismo muito próprio de um ano eleitoral, né? Quer dizer, o resultado final da tramitação dessa emenda, com a aprovação da emenda Ibsen na Câmara, mostra que quando se trata de agradar as bases eleitorais, os parlamentares não levam muito em conta números, cálculos, interesses regionais ou mesmo nacionais, e acabou desse jeito aí que a gente viu, que foi um resultado muito desastroso, não apenas para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, São Paulo e alguns outros municípios, mas para o conjunto do país. Se for aprovada no Senado, a emenda vai redistribuir não só os royalties das áreas do pré-sal ainda não exploradas, como também dos campos que já estão produzindo. Com isto, de acordo com o governo do estado, o Rio de Janeiro, principal produtor e campeão na arrecadação, vai perder mais de 7 bilhões de reais. O governo tinha modificado ligeiramente para o futuro
a distribuição, vamos dizer assim, dos resultados da exploração do petróleo, os estados produtores ficariam com um pouco menos do que tem hoje, a União ficaria com um pouco mais. E no meio do caminho, depois de um acordo, inclusive, com o relator do processo, houve uma emenda de 2 deputados, o deputado Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, um do Rio Grande do Sul e um, salvo engano, de Minas Gerais, no sentido de modificar completamente, ou seja, praticamente ele tira o critério, o conceito básico de que os estados produtores são mais aquinhoados com os royalties e as participações especiais, que são os principais tributos da extração do petróleo, tira desses estados a predominância da arrecadação junto com a União. Ou seja, eles hoje têm mais ou menos metade vai para a União e metade vai para o conjunto de estados que produzem óleo e gás, que são os estados afetados pela produção, seja na infraestrutura, pelos riscos de danos ambientais e, enfim, pela confrontação com a exploração de petróleo. A partir da decisão dos deputados, os jornais que antes haviam apenas anunciado a emenda Ibsen passaram a dar amplo espaço para o tema. A imprensa carioca encampou a defesa do Estado. Manchetes, artigos e editoriais trataram do assunto. Jornais populares chegaram a publicar ataques pessoais contra um dos autores da emenda. Eu não me importo quando o jornal manifesta um conceito crítico, no editorial, numa matéria, mesmo que eu não goste da crítica. Se a informação está adequada, eu acho bem, acho que está bem, quando a informação está adequada. E eu percebo que muitas vezes o que está inadequado é o título, ou o olho, ou a chamadinha, porque o texto está correto, o texto foi jornalisticamente feito. E as manchetes, às vezes, são feitas em função do público mais próximo. Eu acho que foi uma cobertura muito afetada pelo fenômeno regional do Rio de Janeiro, muito afetada, e depois uma passionalização. Porque, do ponto de vista racional, a emenda que os deputados aprovaram é inatacável. Eu não acredito em má-fé, porque má-fé se combate e se denuncia. O pior é quando se faz um movimento coletivo por desinformação, por superficialidade. Eu estou carregando no bolso o textinho da Constituição, porque alguns me dizem, a emenda é inconstitucional, e eu faço uma maldade com quem diz isso. Eu pergunto, por quê? E não é fácil sustentar uma inconstitucionalidade. A passeata de protesto contra a aprovação da emenda e promovida pelo governador do estado, Sérgio Cabral, foi acompanhada de perto pela mídia carioca, mas timidamente pelos jornais paulistas. A imprensa do Rio de Janeiro ela tende a dar um destaque maior porque realmente o volume de recursos que hoje são destinados ao estado do Rio de Janeiro é muito maior, o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. São Paulo recebe menos, mas vai ser muito afetado no futuro. Quer dizer, então aí, se realmente os jornais de São Paulo não estão dando tanto destaque para isso, isso não quer dizer necessariamente que não vai haver uma perda, porque se a emenda ficar do jeito que está, o estado de São Paulo perde muito. Mas acho que até o governador José Serra demorou um pouco para reagir. Talvez a mídia paulista reflita um pouco as suas próprias elites políticas, empresariais, que demorou um pouco a cair a ficha. Então acho que essa demora se deve muito mais ao fato de que para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo já dói no bolso agora. Para São Paulo, vai doer daqui a pouco. Mas acho que a cobertura é uma cobertura jornalística, né? Acho que esse é um assunto, um debate que interessa a todo mundo, não só o Rio de Janeiro. O debate sobre a exploração do pré-sal e a mudança na arrecadação dos royalties também mobilizou outros setores que contam com os recursos do petróleo. Para o comitê organizador da Olimpíada de 2016, a quebra de contrato inviabiliza os jogos. O meio ambiente também sairia prejudicado pela redução dos investimentos na área.